Rita, a palavra está com você. Obrigado, André, pelas considerações. Eu quero agradecer à Casa Dirce e ao professor João César pelo convite, pelo acolhimento a esse tema de pesquisa tão necessário, tão importante para a gente compreender o nosso Brasil, para que possamos compreender a adesão à religião evangélica no urbano, né? Como bem o André ponderou, na nossa pós-graduação em filosofia, eu fiz um trabalho sobre juízo estético, e dialogando sobre esse conceito a partir dos referenciais de Kant e Bourdieu. Então, desde essa época, o interesse pela experiência estética e o que ela provoca na subjetividade das pessoas já me interessava. Eu trouxe isso para as minhas reflexões, pesquisas e incursões sobre os evangélicos. No mestrado, eu fiz um mestrado com comunicação social e eu fiz uma pesquisa que também tocava sobre a questão do juízo estético entre as mulheres, como mulheres de diferentes camadas da religião evangélica, de diferentes denominações, percebiam a sua estética e dialogavam com relação a isso na sua experiência subjetiva cristã. Porque ainda hoje, infelizmente, tende-se a pensar os evangélicos como um grupo homogêneo, como um grupo que pensa da mesma forma, que se comporta da mesma maneira, e não é assim. Existem muitas diferenças, diversas camadas subjetivas, objetivas, materiais, e o próprio megatemplo é uma dessas diferenças que acontece entre o grupo evangélico. Não são todos os evangélicos, não são todas as denominações que criam megatemplos. São apenas um pequeno grupo de denominações com uma importância econômica, social, midiática, que tem o interesse de conquista ao mundo urbano. Primeiro, a gente precisa fazer esse recorte. E, a partir daí, começar a dialogar e entender por que esses megatemplos acabam tendo uma referência e um certo destaque nesse mercado de bens religiosos que a gente observa no mundo urbano hoje, ok? Então, o título dessa palestra é Arquitetura da Experiência, o Megatemplo Evangélico Brasileiro. É um recorte, na verdade, do livro Humanidade Gospel, porque ele fala de como o regime de humanidade é promovido pelos evangélicos a partir do megatemplo, dessa linguagem estética e arquitetônica. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é quais são as influências da arquitetura no meio evangélico, como que isso dialoga com o planejamento das cidades, o que as prefeituras, o que o ordenamento urbano tem a ver com essa experiência e como isso também vai atravessar esse fenômeno de crescimento evangélico no mundo urbano atualmente, ok? Primeiro, eu quero começar falando de uma referência grande na arquitetura, que é o Le Corbusier. Le Corbusier, ele foi pioneiro da arquitetura moderna. Ele tem diversos projetos espalhados pelo mundo, seja como arquiteto-chefe ou como consultor. Muitas das grandes obras em vários países, inclusive aqui no Brasil, tem o Le Corbusier como chefe, mentor dessas obras ou como consultor, junto com outros grandes arquitetos como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, entre outros. Então, Corbusier ele desempenhou um papel crucial na formação do movimento modernista, defendendo a ideia de um espírito duradouro, ou seja, arquiteturas que tivessem esse conceito de durabilidade, de perenidade. E entre os princípios da arquitetura corbusiana estão beleza em todos os projetos, mesmo os projetos industriais, torres altas, exuberância e iconicidade, ou seja, edifícios icônicos que não tivessem nenhum outro igual. Os arquitetos que seguem essa linha corbusiana costumam fazer edifícios que sejam ícones de referência, que ninguém consegue copiar, Também tem como princípios na arquitetura corbusiana pilotis, áreas de livre circulação e movimento, janelas e uso amplo da luz natural, e funcionalidade, ou seja, espaços que atendam com precisão e eficácia, que não sejam apenas espaços contemplativos, eles precisam ter um uso específico e uma eficácia nesse uso, certo? Então, a arquitetura dos megatemplos evangélicos, ela vai beber dessa fonte. Na minha pesquisa de doutorado, eu pesquisei dois
grandes megatemplos brasileiros, que foi o Templo da Glória do Novo Israel, de Del Castillo, e o Templo da Primeira Igreja Batista de Curitiba, ambos surgidos na década de 90. Os licenciamentos desses templos datam da década de 90. E os dois arquitetos que projetaram esse templo, a Norma Tuluá, no Rio de Janeiro, e Luiz Fortinelli, em Curitiba, são arquitetos que seguem essa linha corbusiana, né? Eles são pessoas que ganharam o edital de chamamento a esses projetos, foram solicitados a eles um briefing de acordo com a maneira que esses pastores queriam que esses megatemplos fossem concebidos, e dentre as características dos projetos feitos pela Norma Tuluá e o Luiz Fortineto, tem muito dessas características corbusianas. A questão da luz, o impacto que a luz pode provocar, né, no crente que chega a esse templo, espaços que sejam usados com eficácia, com eficiência, com precisão, templos que tenham exuberância, não só no tamanho, mas sobretudo nos materiais, na maneira como esses materiais foram escolhidos, pensados, concebidos dentro do templo. Então, quem tiver a oportunidade, quem está nos assistindo, se for do Rio de Janeiro, se for de Curitiba, tiver a oportunidade de conhecer pessoalmente esses templos, vá, porque vocês vão constatar todas essas evidências corbusianas nesses megatemplos. Então, uma coisa que eu quero pontuar para vocês é o seguinte. A gente está projetando aqui uma foto da Willow Creek Church, que fica no condado de Humboldt, estado da Califórnia, né? Os megatemplos, eles são uma tendência que surge nos Estados Unidos nos anos 1970, quando da expansão do protestantismo para as camadas médias e altas, em decorrência da dispersão do discurso da teologia da prosperidade, né? E essa teologia da prosperidade, ela vai alcançar correntes denominacionais distintas, pentecostais, históricas, teologias reformadas, ou seja, começa-se aí todo o movimento das igrejas, junto com essa mudança econômica, global, de adesão ao consumo, a melhoria de vida. Então, a teologia da prosperidade, ela dialoga muito bem com essas narrativas. Vem-se aí todo um repertório carismático, com linguagens e narrativas sobre o gozo de uma vida próspera na Terra. Isso é muito interessante, porque quem já acompanhou discursos anteriores dos pastores nas praças, havia-se muito uma linguagem de salvação, mas pensando nessa salvação quando a pessoa morresse, né? De você gozar de o bem quando chegasse ao céu. E a teologia da prosperidade, ela vem com uma outra linguagem, né? Ela vem te prometendo, te seduzindo o gozo de uma vida próspera na Terra, para que você possa desfrutar de coisas boas ainda aqui. E dessa forma ir testemunhando e propagando a mensagem evangélica para as outras pessoas. E assim levando adiante a conquista urbana, né? Nesse período em que começam a surgir os megatemplos, o que acontece? Pregadores e televangelistas começam a ocupar grandes espaços. Entre esses pregadores, eu vou citar aqui Kenneth Hagin, Billy Graham, Bill Hybels, T.D. Jakes, Walter McAllister, que quem é do Rio de Janeiro já deve ter ouvido falar dele, né? Ele foi fundador da Igreja de Nova Vida, e também o Edir Macedo, que é ex-servidor do IBGE. Durante a fundação da Igreja Universal, né, quem conhece um pouco da história vai saber que o Edir Macedo, ele era servidor do IBGE, ele conhecia muito dessas dinâmicas demográficas, sociológicas. Então, bem antes dele criar a igreja, ele já sabia como é que funcionavam as emoções urbanas das pessoas, o que as pessoas estavam a fim de conquistar, de querer, de obter. E casou isso junto com todas as linguagens de prosperidade e criou a Igreja Universal, que é nessa potência que a gente conhece hoje. Então você tem aí essas referências, né? Os pregadores, os televangelistas,
começando a ocupar os grandes espaços. Aí começou com os estádios, as grandes arenas, aí foi se percebendo, não, a gente não pode só continuar nos estádios, nós temos que criar os nossos próprios templos, a gente tem que criar os nossos lugares de iconicidade, de referência no mundo urbano. Então as igrejas, elas se veem compelidas a criarem o quê? Lugares de permanência. Então é essa conjuntura que vai germinar o megatemplo evangélico. E agora a gente vai passar para uma discussão falando de como é que surge o megatemplo de modelo brasileiro. Eu falei para vocês de como se deu a referência lá fora nos Estados Unidos. Agora a gente vai conhecer como é que surge a questão do megatemplo de modelo evangélico brasileiro. No nosso caso, começam a surgir, né, essas lideranças como Edir Macedo, como Pascoal Piragini, da Igreja Batista de Curitiba, começam a criar grandes templos que comportassem a materialidade da nova linguagem religiosa, que tem que vincular o quê? Espetáculo, fé e bem-estar. Aqui nessa foto é bem interessante, porque foi uma manchete, assim, uma reportagem grande de capa, 2 páginas, promovida pelo jornal Dia, em 1999. Naquela época, né, o Dia já era um jornal muito popular aqui no Rio de Janeiro, e ele trouxe essa manchete falando do Maracanã, e tudo isso repercutiu nas mídias, repercutiu com as pessoas, né, os cidadãos aqui do Rio de Janeiro, que queriam entender como que o Edir Macedo conseguiu comprar um terreno tão grande e construir uma obra tão gigantesca assim. No livro Humanidade Gospel, eu entrevistei a Norma Toruá, que foi responsável por esse projeto, e ela fala do quanto as pessoas e o próprio mainstream de arquitetos, né, do Instituto de Arquitetos do Brasil, da CAL, estavam curiosos em entender, né, como que o Edir Macedo comprou esse terreno, por que ela tinha aceitado fazer esse projeto e tantas outras coisas. Então, no livro conta muito desses meandros, de como que isso aconteceu. Mas uma coisa que é importante a gente saber, entender, é que esse tipo de projeto, esse tipo de construção, impacta muito o próprio planejamento urbano. As prefeituras, elas veem vantagens nesse processo. Que vantagens seriam essas? Vou citar aqui só algumas. Aumento da mobilidade urbana, que um tipo de equipamento como esse começa a promover no entorno. Aumento da especulação imobiliária. Aumento da estabilidade da receita pública, né, dos cofres públicos, seja pela concessão de terrenos via acordos de cooperação, ou seja pela realização de leilões, em que os compradores de terrenos são as igrejas. Então, pensar as prefeituras como empresas faz a gente compreender melhor como é que esse tipo de fenômeno acontece, o que possibilita, o que autoriza esses templos surgirem no urbano, ou seja, as prefeituras interessadas em retirar os seus passivos ambientais, um terreno que está há muito tempo parado e a prefeitura não vê uma forma de uso para aquilo, ela vai leiloar ou vai fazer acordos de cooperação para aqueles que tenham capital que possam gerar um uso ativo para aquele terreno. Ou seja, aquele terreno deixa de ser um passivo para a prefeitura e passa a ser um ativo. E é assim que vão surgindo esses grandes templos no urbano. Não é só aqui no Rio de Janeiro ou em Curitiba, que foram as cidades que eu pesquisei. Outras cidades também, no Centro-Oeste, né, em Pará, por exemplo, recentemente, né, acabou de ser inaugurado o megatemplo da Assembleia de Deus, no Pará. Então é assim que funciona junto à máquina pública. O megatemplo, eu trouxe uma foto aqui muito importante, só para que vocês saibam que normalmente são nesses organismos aqui que ocorre todo o licenciamento do megatemplo. Essa aqui é uma foto da gerência de licenciamento da região da AP3, da Zona Norte, que foi onde ocorreu todo o processo de licenciamento do templo de Del Castillo. Então, são esses organismos, né,
que autorizam, que vão aí legislar sobre toda a ocupação do megatemplo de uma cidade. Na pesquisa e no livro, eu defino o megatemplo como o quê? Eu defino o megatemplo como equipamento urbano que vincula a prática religiosa com usos combinados. Quanto mais usos combinados ele tem, maior é a sua complexidade e sua centralidade na vida urbana. Ou seja, o megatemplo ele não necessariamente está relacionado à capacidade, embora também seja isso, né? Embora também seja um templo que comporte muitas pessoas. Mas a principal característica com a qual eu trabalho para referenciar o megatemplo é o quê? Os usos combinados. Quanto mais usos combinados esse equipamento tem, mais complexo e mais central ele acaba se tornando na vida urbana. Então a gente tem aí uma foto do interior do Templo da Glória do Novo Israel, Del Castillo. Aqui um dos acessos a esse templo. Esse é o acesso a pé, porque também tem um outro acesso, né, que é por carros. Temos aqui a maquete de Jerusalém, que ocupa o Centro Cultural de Jerusalém, ao lado da igreja. E temos aí um mapa que a gente elaborou dos equipamentos da IUD Del Castillo. Ou seja, você tem aí, nesse conjunto, 5 construções. Além da nave principal, você tem um complexo, várias salas para diferentes atividades, o estacionamento de 3 andares, o centro cultural, ou seja, é muita coisa que acontece nesse complexo, nesse conjunto, tal como lá na primeira foto que eu mostrei para vocês, a Willow Creek Church. O que a gente entende por usos combinados? Usos combinados são atividades que atendam a diferentes públicos com diferentes estratégias, de acordo com a realidade urbana em que se situa. Quando um arquiteto projeta um megatemplo, quando ele é solicitado, um grande pastor, por exemplo, ele vai procurar fazer um estudo antes no território para entender o que aquela população ali precisa, quais são as carências que tem ali naquele território. E a partir daí ele vai mapear o seu projeto com base nessas diferenças. Esse projeto da Igreja Universal de Del Castillo, por exemplo, foi pensado para ter várias salas, justamente para comportar múltiplas atividades que atendessem aquela população ali de Del Castillo. Antigamente, na época em que o templo foi criado, né, tinha um entorno mais empobrecido, né, tinha uma relevância muito grande daquelas favelas, o Comunal do Guarda e a Bandeira 2. O shopping ainda não era tão oponente como é essa opulência toda que se tem hoje, não tinha centro comercial. Então a região de Del Castillo, na verdade, ela cresce muito em função desse megatemplo. Que aí o shopping começa a expandir, surge o centro comercial, começam a surgir vários condomínios do bairro, então ele deixa de ser um bairro empobrecido e passa a ser um bairro de classe média, que tem uma centralidade ali na região da Zona Norte. Tem também estação de metrô, estação de trem, vários pontos de ônibus. Então, só para a gente entender como é que, a partir do megatemplo, surge essa centralidade urbana. E, geralmente, ele vai se instalar em terrenos exatamente assim, ligados às principais estruturas de mobilidade urbana, zoneamentos cujas áreas sejam favoráveis ao projeto. Geralmente, o megatemplo ocupa áreas que na legislação urbanística são áreas de ocupação incentivada, ou seja, que a prefeitura quer que aconteça grandes empreendimentos ali. E ele também acontece em zonas que permitem a ativação ou ampliação da vitalidade econômica local. Quanto às composições internas, o megatemplo ele reforça substancialmente a estetização da experiência religiosa, com muita luz, sons e cores, como por exemplo, nessa foto aqui que a gente está vendo, tem essa fenestração vertical, né, no templo de Del Castillo, muita luz externa entrando no templo, justamente para provocar um êxtase, né, nessa subjetividade das pessoas que estão adentrando ali. Por exemplo, essa é uma luz matutina. Quando você entra assim de manhã, vem muita luz externa para dentro do templo. E para quem
gosta dessa experiência estética e semiótica, para quem está buscando esse encontro com Deus, normalmente esse tipo de luz provoca muito isso. A luz e os vitrais, né? Essa aqui é uma foto interessante, que, como eu estava falando para vocês da centralidade do megatemplo, esse aqui é um mapa da região de Del Castillo, que mostra, né, quantos pontos de ônibus e equipamentos de mobilidade urbana tem a partir do raio de 600 metros. Então, tem-se aí diversas paradas de ônibus, a estação do metrô, a estação de trem. E em Curitiba, que foi também o nosso objeto de pesquisa, há 20 paradas de ônibus no raio de 600 metros da igreja, ou seja, é muita possibilidade. É como se o megatemplo dissesse assim, não tem como você não chegar até nós. Né? Porque temos aqui linhas de ônibus, possibilidades que vêm de diversos pontos da cidade, seja do centro de Curitiba ou seja da região periurbana da metrópole. E esse aqui é o templo da primeira igreja batista de Curitiba, que também adota muito dessa estetização da experiência religiosa, com os vitrais, muitas luzes diferenciadas, né, materiais nobres utilizados no templo. Então, tudo isso para trazer essa dimensão estética da experiência. Tem um outro ponto que eu quero falar com vocês, que é o seguinte: em se tratando de Brasil, da realidade brasileira, a gente entende, sobretudo nós pesquisadores que pesquisamos as favelas, as camadas populares, que sobreviver não é o bastante. É preciso, né, uma ordenação cosmética da vida. As pessoas precisam ter contato com a beleza, né, contato com o corpo. Então, quando os megatemplos eles são pensados, eles também articulam muito com essa questão. Como trazer essa dimensão estética, cosmética, para a vida dessas pessoas que estamos querendo alcançar? Repara bem, esse aqui é o templo da Bola de Neve Church, na Lapa, que ocupa uma antiga casa de show, que era o antigo Olímpia. Esse aqui é o templo da Assembleia de Deus do Pará, que foi o que eu falei para vocês, inaugurado recentemente, em agosto de 2023. Esse aqui é o da Igreja do Recreio, né? E eu quero chamar a atenção também para um outro aspecto. Quanto esses megatemplos costumam ser diferentes da volumetria do entorno, ou seja, eles são muito componentes e o entorno costuma ter poucas casas ou prédios mais baixos, ou também o que acontece muito é uma certa ausência ou dispersão dos equipamentos públicos, que acaba sendo um ponto de vantagem para esses megatemplos, ou seja, estão num lugar que tem pouco equipamento público, pouca praça, pouco acesso a bens e serviços da prefeitura. Então, eles acabam concentrando esses serviços que na gestão pública estão mais dispersos pela cidade. Essa é a igreja da cidade, o nome da igreja é isso mesmo, Igreja da Cidade, em São José dos Campos, que também tem esse aspecto, né, de centralidade, de volumetria muito diferente do entorno. E esse aqui é o da Igreja Batista da Lagoinha, Belo Horizonte, que foi, inclusive, a igreja que me motivou a pesquisar os megatemplos a partir de uma visita que eu fiz lá, que tem uma volumetria muito diferente do entorno. Ou seja, ela está no meio assim, de um conjunto habitacional, que é o IAPI, Lagoinha, uma região bem modesta da cidade, e a igreja criando esse contraste urbano. Então, os megatemplos, os seus usos combinados, eles pretendem cumprir essa função de um embelezamento na vida cotidiana das pessoas. Porque o que acontece? Geralmente, eles vão se instalar nessas áreas, nessas zonas de precariedade. E na Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo, pegando a experiência da Zona Sul, onde a gente está, você tem muitos equipamentos públicos, equipamentos de saúde, de assistência social, escolas, universidades. Quando você vai saindo da Zona Centro, adentrando a Zona Norte, Zona Oeste,
você vê literalmente, né, professor, a presença do Estado desaparecendo. Começa a vir poucas escolas, poucos centros de assistência social, pouco hospital, pouco tudo. Então é exatamente nessas zonas, nessas franjas, nessas brechas do Estado que os megatemplos eles vão se ocupar. E a crescente adesão ao evangelicalismo no mundo urbano vem apontando já há algum tempo para o diagnóstico de um sintoma. Que sintoma é esse? Definhamento dos quadros institucionais, enfraquecimento dos coletivos, das possibilidades de amparo, enfraquecimento dos laços sociais, valores, diferenças, estabilidade, muito daquilo que as pessoas estão procurando, que inclusive as pessoas procuram, né, nas suas figuras representativas políticas, no presidente. Recentemente, essa semana mesmo, eu vi uma pesquisa que saiu sobre o nível de confiança no governo Lula e esse percentual caiu um pouco. Então, é sempre assim, no contexto brasileiro, nos contextos de terceiro mundo, as pessoas sempre estão em busca de instituições, de referências nos quais elas possam confiar, entregar sua vida. Então, é nessas brechas que o megatemplo aparece no urbano. Aqui o religar, ele não se dá isento das formas e espaços temporais, ele acontece junto com elas. E os megatemplos acabam meio que cumprindo aí esse jeito de fazer teologia a partir do belo. Não é só o belo da estética física do megatemplo, é esse belo do acolhimento, do amparo, da presença. E é isso que o megatemplo vai buscando promover. Tem uma outra coisa também que eu achei muito interessante ao longo das minhas incursões, é esse tipo de presença. Mesmo não sendo em forma de megatemplo, são os templos religiosos que estão em áreas muito nobres da cidade, também buscando alcançar as pessoas que estão na margem desses territórios. Aqui temos 3 exemplos, inclusive da Universal. Uma Universal na Maria Quitéria, em Ipanema, uma Universal no Leblon, na Ataúfo de Paiva, e outra Universal na Gávea, na Marquês de São Vicente. Ou seja, endereços muito nobres do Rio de Janeiro, e que certamente é frequentado pelas pessoas que estão à margem desses territórios, né? Cruzada São Sebastião, Favela da Rocinha, Favela do Vidigal, mas elas estão situadas aonde? Nas áreas nobres, elas não estão dentro das favelas exatamente, elas estão da parte nobre, justamente para que esse cidadão, esse frequentador, entenda a linguagem que eles querem transmitir. Olha, nós somos religião, igreja evangélica, a gente está aqui ocupando o espaço nobre da cidade, você pode ocupar também. Esse espaço, né, esse território pode ser seu também. E é aí que acontece essa materialização da teologia da prosperidade, dessa linguagem do próspero. Aqui eu trago, inclusive, uma notícia, um anúncio, que foi veiculado pela Ama Leblon, no jornal o Globo, em 2017, quando da inauguração da IURD na Ataúfo de Paiva. A então gestora da Ama Leblon estava exatamente questionando por que dessa presença dessa igreja no bairro, num edifício que não tinha exatamente essa caracterização. Hoje em dia, a própria prefeitura tem mudado muito a legislação, o ordenamento de algumas ruas, de alguns edifícios, exatamente para possibilitar os usos combinados, os usos mistos, e assim gerar receita para os cofres públicos. Porque quando um edifício tem apenas um uso, e muitas vezes uma empresa ou as instituições que ali estão instaladas não conseguem dar conta desse uso, se esvai, isso acaba gerando, né, um buraco na receita pública. Então, o caso da IURD instalada ali na Ataúfo de Paiva é exatamente isso. Era um restaurante que não conseguiu dar conta do aluguel para a prefeitura. E a prefeitura arrumou uma outra entidade, um outro ocupador que continuasse dando uso àquele espaço. Então, assim, são essas lógicas, são esses jogos de interesse que estão acontecendo o tempo todo na vida urbana, mesmo sem a gente perceber muito.
E é aí que o megatemplo acontece. Agora, quais são os limites dessa teologia de prosperidade? Quais são os limites que esse megatemplo também acaba engendrando? Eu gostaria de pontuar aqui algumas coisas que não só as igrejas, mas também o ordenamento urbano público precisa superar. Com relação aos líderes das igrejas, é muito importante a gente falar do reconhecimento das agendas divergentes, porque a vida urbana, a cidade é esse lugar da diferença, da percepção da diferença. Então você tem aqui diversas pessoas que usam e ocupam o espaço urbano de maneira distinta. E a gente sabe que muitos evangélicos e muitas das lideranças evangélicas, que são também lideranças de megatemplos, acabam engendrando práticas de intolerância contra grupos LGBTs, contra religiões de matriz africana, que são também grupos de interesse na cidade, que estão usando, que têm as suas particularidades, as formas de uso do espaço urbano e que precisam também ter esse espaço, esse acolhimento e ter essa abertura. Então, esse já é um limite que a urbanidade gospel provoca, que é o não reconhecimento das agendas divergentes, que implica em identificação, respeito a esses usos. Não é só os evangélicos que podem ocupar o espaço urbano, são todas as pessoas, são todos os trabalhadores, são diferentes grupos que têm seus interesses, que têm as suas maneiras de usar e ocupar o espaço urbano. Então, a religião precisa aprender a dialogar com esses grupos e o Estado também precisa reivindicar o lugar de fala e de ocupação desses grupos na cidade. E aí, uma coisa que eu quero falar sobre as prefeituras, já pensando com esse olhar de planejador urbano. O que as prefeituras precisam fazer? Reconhecer que os megatemplos são entidades geradoras de receita que prestam atividades secundárias. Logo, instrumentalizar políticas compensatórias de âmbito maior para a cidade. Ou seja, esses megatemplos precisam entregar para a cidade mais coisas, mais políticas, né? Porque uma vez que eles têm seus usos combinados, que geram receitas, atividades secundárias, eles já têm condições de prestar mais serviços para esses diferentes grupos, inclusive esses grupos da alteridade. Isso já é uma forma de a prefeitura compelir esse diálogo com a diferença. Outra coisa que as prefeituras, o ordenamento urbano também precisa fazer é possibilitar que outras regiões acessem o mesmo aparato administrativo. Por quê? Na medida, tudo isso que o megatemplo faz, que eu citei, de acolhimento de amparo, isso é também prática e política de outras religiões, dos espíritas, dos candomblecistas. Então, eles também fazem a mesma coisa que os evangélicos fazem, em termos de políticas sociais. Mas muitas vezes não tem um alcance tão longo e tão diverso devido a isso, devido a essas limitações administrativas. Na medida que as prefeituras começam a instrumentalizar os seus arranjos administrativos para apoiar, para equiparar esses outros templos, essas outras religiões também acabam ganhando espaço na cidade. E aí você tem uma materialização do direito à cidade para todas as pessoas. A vereadora e atual secretária de Meio Ambiente e Clima, Tainá de Paula, propôs uma redação nova ao projeto de lei complementar do novo plano diretor, que é PLC 44/2022. E nessa redação, que está em discussão e aprovação na Câmara de Vereadores, ela propõe uma estreita relação entre o planejamento territorial e as comunidades de fé, sobretudo as comunidades de fé nas favelas, reconhecendo essa importância que as religiões têm, né, enquanto agentes que trazem amparo e resiliência para as pessoas. Então, entre as políticas que a Tainá de Paula propõe, ela propõe exatamente isso, que o plano diretor comece a criar esses aparatos administrativos que amparem as ações das comunidades de fé na cidade e nas favelas, para que elas também comecem a crescer
no mundo urbano. Então, tudo que eu trouxe aqui para vocês foi uma oportunidade de examinar as organizações de fé sob essa ótica da resiliência, de forma que a gente possa entender o porquê da adesão da religião no mundo urbano e entender que países com maior desigualdade precisam ter entes que ajudam as pessoas a terem resiliência e um grau de pacificação em diversos âmbitos da vida. Mas isso precisa ser um direito que tem que ser conquistado por outras religiões também. E nesse momento muito específico, eu tenho articulado muito com a Secretaria de Planejamento Urbano, com outros órgãos da Prefeitura, em torno desse interesse, para que as outras religiões também tenham essas possibilidades administrativas, institucionais, sejam amparadas para que os seus trabalhos também sejam reconhecidos e tenham um longo alcance na cidade, certo? Agora, por fim, eu gostaria de passar um vídeo para vocês, uma entrevista que foi dada pelo pastor André Valadão, no programa do Danilo Gentili. E essa entrevista é uma entrevista assim, bem leve, bem divertida, mas ela sintetiza, né, tudo aquilo que eu falei para vocês, de